livro de João, capítulo 5, louvado seja Deus. Tem por título, louvado seja o nome do Senhor, o paralítico de Betesda. João, capítulo 5, tem por título, o paralítico de Betesda. Vamos ler, louvado seja Deus, para a gente ganhar tempo, para ter o nome demorar, irmãos. E diz assim: depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar sã? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou sã, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Só até aí, louvado seja Deus. Uma palavra, louvado seja Deus, aleluia, conhecida da amada igreja, conhecida, louvado seja Deus, os leitores da palavra de Deus, onde a Bíblia diz que estava acontecendo, louvado seja Deus, a festa dos judeus, e aonde a Bíblia diz que Jesus faz uma escolha de ir a um tanque, aonde a Bíblia nos dá o nome, o tanque de Betesda, aonde o texto vai citar que vai ter muitos enfermos, vai ter muitos, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus, cegos, mancos, ressecados, louvado seja Deus, paralíticos, louvado seja Deus. Todo, louvado seja Deus, estava naquele tanque aonde o nome Betesda, louvado seja Deus, tem o significado de casa de misericórdia ou lugar da graça de Deus. Só que quando nós falamos desse nome, nós olhamos para o tanque, onde o nome é lugar de misericórdia ou lugar da graça de Deus. A gente vai ver nesse lugar de graça, nesse lugar de misericórdia, muitos enfermos, muitos ressecados, muitos doentes, muitas pessoas, louvado seja Deus, sofrendo, muitas pessoas, louvado seja Deus, à beira da morte. Aí quando nós olhamos, louvado seja Deus, nesse texto e vemos o nome, louvado seja Deus, Betesda, que quer dizer casa de misericórdia, a gente vai encontrar muitas pessoas de pé por causa da misericórdia, respirando por causa da misericórdia, não morreu ainda por causa da misericórdia. O engraçado é que neste tanque, louvado a Deus, só tem pessoas doentes, só tem pessoas enfermas, louvado seja Deus, mas a Bíblia diz que Jesus estava indo para lá, que Jesus estava indo para aquele tanque, louvado seja Deus, aleluia. E a história do tanque é, louvado seja Deus, que um anjo descia em um certo tempo, e quando esse anjo descia, louvado seja Deus, ele agitava a água, louvado seja Deus, aleluia, daquele tanque, e todo aquele, louvado seja Deus, aleluia, que depois que o anjo, louvado seja Deus, agitava a água, descia naquela água, era sarado, era curado. Então muitos estavam naquele tanque à espera de um mover, muitos estavam naquele tanque à espera do mover do anjo.
E o texto diz, louvado a Deus, que depois do movimento das águas, que o anjo tocava as águas, pessoas eram curadas. Só que o texto vai também revelar que naquele tanque tinha um homem que havia 38 anos, louvado seja Deus, era a sua idade, e que também, louvado seja Deus, estava enfermo, estava precisando de uma cura, estava precisando de um milagre, mas, louvado seja Deus, essa enfermidade que ele tinha impedia de ele chegar até o tanque quando a água era agitada pelo anjo, louvado seja Deus, aleluia. E quem sabe, irmãos, penso eu, todos os dias aquele homem no mesmo lugar, todos os dias aquele homem naquele tanque, todos os dias aquele homem vivendo aquela mesma situação, todos os dias aquele homem, louvado seja Deus, tentando com suas próprias forças, com seu próprio jeito, louvado seja Deus, aleluia, e louvado seja Deus, até aquela água que era tocada, louvado seja Deus, pelo anjo. Quem sabe, irmão, todos os dias, louvado seja Deus, penso eu, aquele homem vendo pessoas mergulhar naquele tanque e sair curada, e sair liberta, e sair, louvado seja Deus, com o seu milagre. Era a vida daquele homem, era a trajetória daquele homem, ver pessoas sendo curadas, ver pessoas, louvado seja Deus, alcançando a sua bênção, vendo pessoas alcançar o seu milagre. E quem sabe na cabeça daquele homem, irmãos, ele já estava cheio, cansado, louvado seja Deus, aleluia, de ver pessoas alcançar milagre, mas a situação dele não mudava. A situação dele, louvado seja Deus, aleluia, continuava da mesma maneira. E quantas das vezes não é assim na minha e na tua vida? Eu e você, louvado seja Deus, à espera de um milagre. Eu e você à busca de um milagre. E muitas das vezes, louvado seja Deus, aleluia, pessoas, louvado seja Deus, aleluia, que está do nosso lado é curada. Pessoas que estão do nosso lado recebem milagre, mas a nossa história continua da mesma maneira. A nossa situação continua do mesmo jeito. Mas a Bíblia diz que exatamente naquele dia, exatamente naquele mesmo tanque, naquele mesmo lugar, Jesus estava indo de encontro àquele homem. Jesus estava indo para aquele encontro com aquele homem. E o que eu entendo com isso é que na vida de muitos irmãos, Jesus vai até permitir o anjo descer. Na vida de muitos irmãos, Jesus vai até permitir pessoas ser curadas por movimentos, pessoas ser curadas através da água. Mas na vida daquele homem, Jesus queria fazer diferente. Jesus não queria mandar um anjo. Jesus não queria, louvado a Deus, mandar um movimento, não. Era o próprio Jesus que necessitava de ter um diálogo, que necessitava de fazer um milagre. Talvez você questione, porque o milagre chega na vida de todo mundo, mas não chega na tua vida. Talvez você pergunta para Deus, por que Deus há tanto tempo eu estou aqui me esforçando, eu estou aqui lutando, eu estou aqui perseverando, e o meu milagre não chega? É porque Jesus está dizendo, na tua vida não vai ser o anjo, vai ser o próprio Jesus que vai ter um encontro contigo, vai ser o próprio Jesus que vai fazer um milagre na tua vida, vai ser o próprio Jesus que vai liberar a palavra de cura para a tua vida, vai ser o próprio Jesus que vai, louvado a Deus, mudar a tua história. A Bíblia diz que 38 anos de idade aquele homem tem, e ele enfermo. E quando eu parei para orar ali um instante, Deus trouxe uma revelação, louvado seja Deus, aleluia, a minha memória, porque tanto tempo naquele lugar, tanto tempo, louvado seja Deus, vendo pessoas sendo curadas, tanto tempo decepcionado, ele poderia sair do tanque, ele poderia abandonar aquele lugar, ele poderia, louvado seja Deus, se arrastar para longe daquele tanque, mas aonde Jesus queria ter encontro com ele era naquele tanque. E quando eu comecei a orar, Jesus começou a falar comigo, não sai do tanque. Está difícil, mas não sai do tanque. Está doendo, mas não sai do tanque.
O milagre não aconteceu ainda, mas permanece no tanque, porque é naquele tanque que Jesus vai mudar a tua história. É naquele tanque que Jesus marcou um encontro comigo e com você nessa terra. Só que quando falamos de tanque, lembramos de momentos difíceis, lugar de dor. Louvado seja Deus, aleluia. Lugar onde parece que nada muda. Lugar, louvado seja Deus, onde parece, louvado seja Deus, que nada vai acontecer. É o lugar do tanque. Eu não sei, louvado seja Deus, qual é a área da tua história que quem sabe está como aquele tanque de Betesda. Aonde, louvado seja Deus, aleluia, você está pela misericórdia. Você está pela graça de Deus. Louvado seja Deus, a vontade de parar, a vontade de desistir, louvado seja Deus, aleluia, porque parece que o milagre não vai acontecer, louvado seja Deus, aleluia. Mas o segredo, a resposta de Deus para a tua vida é: permanece no tanque. Porque louvado seja Deus, o texto diz que enquanto muitos estavam indo para a festa, Jesus estava indo para o tanque. Porque louvado seja Deus, festa é bom, mas melhor ainda é estar aonde tem almas para ser curadas, aonde tem almas para ser libertas, aonde tem almas, louvado seja Deus, que precisa ter um encontro com Jesus. Jesus, todo o tempo na Bíblia, ele vai dizer que ele não veio para fazer a vontade dele, mas sim para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai nem sempre é viver em festa e te ver em festa, mas que vem me ver aonde tem vidas necessitando de uma palavra, aonde tem vidas necessitando de cura, aonde tem vidas necessitando do nome de Jesus. Louvado seja Deus para a sua história ser mudada. A Bíblia diz que Jesus chega e vai até aquele homem. E a pergunta de Jesus é: queres ficar sã? Jesus começa a ter um diálogo com aquele homem. Porque louvado seja Deus, aonde naquele tanque, aquele homem passou muito tempo sem, louvado seja Deus, alguém para ir até ele ajudar. Ou, louvado seja Deus, naquele tanque ele não ouviu a voz de Deus. Por muito tempo, naquele dia, Jesus veio falar com ele. Porque em momentos difíceis, em momentos que você está sem esperança, que muitas das vezes Jesus vai chegar, que muitas das vezes Jesus vai se revelar, que muitas das vezes Jesus vai louvar a Deus, falar para você: o que queres que eu te faça? A pergunta de Jesus aqui é para quem precisa de um milagre. A pergunta de Jesus aqui, louvado a Deus, é para quem precisa de uma cura. A pergunta de Jesus aqui, louvado seja Deus, é para quem não tem ajuda do homem, é para quem, louvado seja Deus, não tem ajuda de pessoas. Jesus está chegando nessa noite para te dizer: o que queres, o que queres, o que queres que eu te faça. Aí cabe a mim e a você nessa noite se analisar. Cabe a mim e a você nessa noite, louvar a Deus, falar para Jesus aquilo que eu e você necessita que Ele faça na minha e na tua vida. E o texto diz que aquele homem vai começar a ter um diálogo com Jesus, e ter diálogo com Jesus é bom. Porque só através do diálogo, louvar a Deus, aleluia, que nós conseguimos entender, louvar a Deus, a vontade de Deus sobre a nossa vida. E quando falamos de diálogo com Jesus, falamos de oração. Muitos hoje não querem mais orar, muitos hoje não querem ter diálogo com Jesus. Mas foi através desse diálogo com Jesus que esse homem vai obter a sua cura. Então, quer ser curado, começa a orar. Quer ser louvado seja Deus, aleluia, curado, começa a ter um diálogo com Jesus, um relacionamento com Jesus. Tem muita gente, louvado seja Deus, aleluia, que quer ouvir, que quer ver, que quer viver o sobrenatural da parte de Deus. Mas nessa noite Deus traz no meu coração: falta diálogo, falta oração no meio do povo de Deus. Aí o texto vai dizer que Jesus vai dizer para ele: o que queres que ele faça? Já sabe o que ele vai dizer quando começa a dizer: Senhor, não tem ninguém que me meta no tanque.
Não tem ninguém, louvado seja Deus, que meta no tanque, louvado seja Deus, aleluia. Quando a água é agitada. Jesus queria curar ele, e ele estava olhando para o cenário. Ele estava olhando, louvado seja Deus, aleluia, para as pessoas que poderiam ajudá-lo. Ele estava esperando a dependência de alguém, louvado seja Deus, aleluia, aí até ele, louvado seja Deus, para ajudar. Mas Jesus naquele momento estava se achegando para ele, se apresentando para ele, louvado seja Deus, aleluia, como a única cura que ele necessitava, como o único alguém que ele necessitava. Só que ele estava esperando, louvado seja Deus, que alguém o ajudasse. Ele estava esperando na água. Ele estava esperando, louvado seja Deus, no movimento das águas. Ele estava esperando no anjo que descia e agitava a água. E aqui Deus começa a falar ao meu e ao teu coração: até quando tu vai ficar esperando o homem? Até quando tu vai ficar esperando no dinheiro? Até quando tu vai ficar esperando, louvado seja Deus, em tanta coisa e não depositar a tua fé em Jesus? Até quando? Até quando Jesus quer chegar na minha, na tua vida e fazer? E você vem, Jesus, mas por causa disso, por causa daquilo. Mas Jesus não depende de ninguém para fazer o milagre na tua vida. Jesus não depende de anjo. Jesus não depende de movimento das águas. Jesus não depende, louvado seja Deus, de alguém, louvado seja Deus, para te ajudar, a te levar até lá. Não, não. Foi o próprio Jesus que foi ao encontro daquele paralítico. E aí, quando eu olho para essa história, para louvado seja Deus, e a palavra paralítico vai nos lembrar de alguém que está impossibilitado de andar, de correr, louvado seja Deus, de avançar, de prosseguir. Mas alguém que, quem sabe, é destinado a viver se arrastando. Mas o texto me mostra que Jesus chega e libera uma palavra: levanta. A palavra que Jesus libera é: pega o teu leito e anda. Levanta. Quando Jesus libera esta palavra, irmãos, começo eu a entender que Jesus estava chegando, louvado seja Deus, aleluia, para quebrar, para aniquilar toda paralisia na vida daquele homem, louvado seja Deus. Por quanto tempo aquele homem, irmãos, viveu paralítico, paralisado, sem andar, sem caminhar, sem prosseguir, sem chegar, louvado seja Deus, aleluia, a um destino, aonde ele sonhava, aonde ele queria, aonde ele, louvado seja Deus, acreditava que poderia chegar. A paralisia lhe impediu. Isso aqui Deus começou a falar no meu coração. Porque tem pessoas que estão vivendo essa paralisia. Talvez também na tua vida não seja a paralisia física, mas seja a paralisia espiritual. Quem sabe não se encontra paralisado no espiritual. Quem sabe você não consegue avançar espiritualmente. Quem sabe o teu ministério não consegue avançar espiritualmente. Quem sabe, louvado seja Deus, aleluia, o teu chamado, louvado seja Deus, aleluia, não consegue avançar, louvado seja Deus, espiritualmente. A paralisia, louvado seja Deus, aleluia, te paralisou. Mas nessa noite tem palavra. E a palavra é: levanta e anda. Porque a palavra, ela tem o poder de curar. A palavra, ela tem o poder de te levantar. A palavra, ela tem o poder, louvado seja Deus, de te tirar dessa paralisia. Lembra de Ezequiel, capítulo 37, quando Deus pega Ezequiel, o Espírito leva ao vale de ossos secos, mostra o cenário de Ezequiel, e diz: Ezequiel, louvado seja Deus, poderoso e nosso viver. Ezequiel diz: tu sabes, Senhor. E Deus manda Ezequiel profetizar, e Ezequiel vai abrir a boca e vai dizer assim: ossos secos, ouve a palavra do Senhor.
A palavra, ela tem um poder, louvado seja Deus, de trazer vidas. A palavra, ela tem um poder, louvado seja Deus, para ressuscitar. Louvado seja Deus, porque na vida de Lázaro, Jesus não foi lá, não colocou a mão de Lázaro. Jesus liberou a palavra: Lázaro, vem para fora. Tem muita gente que está paralisado por falta de palavra. Tem muita gente que está estacionada, não consegue andar, não consegue sair, não consegue avançar, porque está faltando palavra. Mas nessa noite veio uma palavra da parte de Deus para mim, para a tua vida. É noite de tu se levantar. É noite, louvado seja Deus, é noite de tu pegar a tua cama e carregar. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus cura aquele homem, irmão. E quem sabe, louvado seja Deus, aleluia, a felicidade que estava agora na vida daquele homem, louvado seja Deus, aleluia. E quem sabe no coração dele, irmão, ele poderia pensar: agora que estou de pé, agora que estou curado, vou fazer tudo aquilo que eu não podia fazer. Vou aproveitar tudo aquilo que eu não pude aproveitar porque eu não andava antes. Mas Jesus falou para ele: carrega a tua cama. Porque todas as vezes, louvado seja Deus, aleluia, que louvado seja Deus, ele esquecesse de onde ele veio, ele iria olhar para a cama, iria lembrar do lugar que Jesus o tirou, da onde Jesus o curou. E eu quero te dizer algo nessa noite, que o tempo pode passar, Jesus pode te curar, Jesus pode te levantar, Jesus pode te levar em patamares, em lugares altos, mas em todo momento, você não pode se esquecer da cama. Jesus, você não pode se esquecer da onde você veio, da onde Jesus te tirou, o que Jesus fez na tua vida, porque da onde Jesus te tirou, o homem não te tirava, ninguém nada podia fazer, louvado seja Deus, mas Jesus fez. Interessante, último dia tem muita gente que Deus libertou, curou, e que está esquecendo da cama, e que está esquecendo da onde veio, e que está esquecendo, louvado seja Deus, aleluia, da onde Jesus o tirou. A gente não pode se esquecer que muitos de nós foi tirado da prostituição, outro do crack, outro do tráfico, outro das garras da morte, louvado seja Deus. Alguns já não tinham mais nem esperança de passar uma semana mais nessa terra. Mas Jesus pegou. Jesus tirou. O tempo pode passar, irmãos, e você não pode esquecer da cama. Carregue a tua cama. Aí o texto diz que quando ele pega a cama, louvado seja Deus, ele começa a carregar andando. Louvado seja Deus, Jesus faleceu, vai ir até ele, vai olhar, louvado seja Deus, vai dizer: hoje ia sábado. Hoje não tinha lícito carregar a cama. Louvado seja Deus, mas entenda que a ordem não veio do homem, a ordem veio de Jesus. Então pare de se preocupar com o que os fariseus vão dizer. Faz o que Jesus mandou você fazer, porque o que está vindo sobre a tua vida, a ordem é do céu, a ordem é de Deus. Muitos vão te criticar, louvado seja Deus, quando tu abrir a boca muitas das vezes e falar da onde Jesus te tirou, mas ele te diz: olha, levanta, anda, mas carrega a tua cama, onde tu passar, conta o teu testemunho, fala do que Jesus fez na tua vida. Muitos vão até criticar, porque não entende, não sabe o que você passou. Mas Jesus sabe o que você passou. Porque o texto diz que Jesus sabia tudo aquilo que aquele homem estava vivendo. Jesus sabe tudo aquilo que você está passando. Todos os choros, todas as lágrimas, todas as vezes que você disse: eu não quero mais, eu não vou mais, eu não aguento mais. Todas as vezes que você disse: olha, eu só vou lá hoje, eu só vou louvar hoje, eu não quero mais saber desse negócio de igreja, mas eu quero te lembrar que em todas as vezes que você disse isso, Jesus viu, Jesus estava lá,
E olha você aqui pregando mais uma vez, louvando mais uma vez, orando mais uma vez, na presença mais uma vez. Porque uma certa vez Jesus vai dizer assim aos discípulos, para encerrar: não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. Então não foi você que escolheu Jesus, mas Jesus que te escolheu. Mesmo com as tuas falhas, Ele te escolheu. Mesmo com teus defeitos, Ele te escolheu. Mesmo com tua pouca força, eu quero te lembrar que Jesus te escolheu. Mesmo tu sendo tímida, muitas das vezes, não sabendo falar, como muitas das vezes você fala para Jesus: ei, mas Ele te escolheu nessa terra. E se Ele te escolheu, está escolhido. E se Ele te escolheu, tem um propósito. Louvado seja Deus, aleluia. E tudo aquilo, louvado seja Deus, que Ele preparou, que Ele separou para a tua vida, você há de viver. Porque a promessa não veio do homem, a promessa veio de Deus. Enquanto aquele homem estava esperando por pessoas para levar ele até aquela água, a vida dele continuou a mesma coisa. Mas quando chegou o tempo de Deus, o tempo de Jesus, o cenário, a vida, a cura, o milagre tinha chegado. Louvado seja Deus na vida daquele homem. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos para as orações. Confesso, irmãos, me perdoe, como eu disse, eu não estudei. Louvado seja Deus. E aqui eu estudei, Jesus não deixou pregar. Queria trazer aqui a harpa da aliança. Vamos fazer o ciclo, em nome de Jesus.